Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Luísa e aqui a gente conversa sobre livros e idiomas. E hoje a gente vai conversar sobre Casas Estranhas do Uketsu. Bom, a nossa história aqui começa com um autor freelancer que acaba recebendo o telefonema de um amigo dele que está para comprar uma casa, mas depois de ter visitado a casa e gostado muito dela, ele vai analisar a planta e ele percebe que tem um espaço misterioso entre a cozinha e a sala. E aí ele resolveu consultar o seu amigo autor, porque o autor era especializado em ocultismo, então ele poderia identificar alguma coisa de errada e perigosa na casa. Para ajudar, o autor acaba entrando em contato com um outro amigo, com uma outra pessoa, chamada Kurihara. O Kurihara é projetista, então ele entende bastante de plantas e também começa a discutir com o autor as teorias do porquê existe esse espaço que, na verdade, só dá para ver na planta, que realmente não tem nenhuma porta, não tem nenhuma utilidade ali. Será que desistiram de usar aquele espaço depois de terem construído a casa? A casa é novinha e eles acharam muito estranho. Então eles discutem várias teorias e depois de alguns dias o autor liga para o amigo que queria comprar a casa e descobre que esse amigo desistiu de comprar a casa, porque um corpo havia sido encontrado nos arredores ali daquela região. E este corpo também, apesar de recuperado, faltava a mão esquerda dele. E esse é o pontapé inicial. O autor, ele fica obcecado por isso e conversando com um editor que ele conhece, o editor sugere para ele escrever um artigo, porque quem sabe algum leitor não entrava em contato para ele descobrir mais coisas sobre a casa. E aí ele vai realmente encontrar alguém que pode fornecer mais informações sobre essa primeira casa estranha, e como o título é Casas Estranhas, você já pode supor que haverá mais de uma casa estranha. E elas carregam segredos horríveis. Ele é um livro rapidíssimo de ser lido. Como vocês podem ver, as falas, elas são como se fossem falas de teatro, não tem praticamente descrição nenhuma e eles sempre retomam a planta das casas estranhas. O que eu posso dizer sobre esse livro, sobre a minha experiência como leitora? Foi uma experiência conflitante, porque eu gostei da história, eu gostei das revelações que estão por trás dessa história, eu achei muito legal mesmo, mas eu não gostei como os fatos que eram misteriosos foram revelados pra gente, e eu não gostei da execução, da escrita e do mistério em si. Vamos começar pela parte do mistério, que é a parte que eu acho que é mais importante até do que a escrita, né? Neste caso específico. Porque eu estava lendo por causa do mistério, né? Comecei por causa disso. Uma coisa que me irritou bastante durante a leitura é que o autor não deixa o leitor pensar, não deixa o leitor criar suas próprias teorias, ele não dá tempo para isso. É uma leitura rápida e é uma leitura que você não vai precisar pensar. E quando você tem um livro de mistério, para mim, significa que você vai pensar. Para mim, significa que tipo, para mim, a literatura do mistério, ela serve exatamente para isso, para você criar teorias, hipóteses e ver essas teorias sendo destruídas ou confirmadas. E esse livro aqui não dá tempo para você criar as teorias, porque eles estão o tempo todo criando as teorias para você, leitor. Conforme eles vão criando uma teoria, eles logo em seguida desmancham essa teoria e criam outra. E em vez de te dar situações que você vai ficar pensando sobre isso. O livro é inteiro diálogo, ele é como se fosse uma peça de teatro, como eu falei. Quase não tem a descrição, quase não tem as questões de expressão facial e tudo mais, mas isso não impede
de você se envolver com o mistério e de criar cenas que vão te deixar com a pulga atrás da orelha e criando teorias. E nesse caso, como eles não paravam de conversar e conversar sobre o crime em vez de talvez, sei lá, investigar ou alguma coisa assim, realmente era um debate, eh, fica essa troca de teorias que não deixa o leitor pensar. Então, eu fui bem redundante, mas é que eu queria muito deixar esse ponto destacado aqui. Eu achei que a solução do mistério, que a gente nunca ia imaginar mesmo, foi entregue de mão beijada, foi muito fácil, não teve um desenvolvimento, não teve um momento de tensão, não teve um perigo, não teve nada, foi entregue assim, ó, pra você. Então todas as teorias foram entregues pra você, todo o mistério, a solução foi entregue pra você, e é isso. Então você não vai criar teorias, você não vai temer pelos personagens, é só isso. A única coisa que você tem é uma curiosidade, só. A forma como foi escrito. Como eu disse, foi escrito como se fosse, no geral, uma peça de teatro, né, você tem o nome da personagem e a fala dela direto. E assim, pra mim tá ok, eu sou leitora de peças também. Mesmo sendo nesse estilo, existe um negócio pra mim que foi muito mal feito, que é a própria construção do diálogo. E assim, se é um livro que é só diálogo, o diálogo ele tinha que ser, tipo, incrível. E não é. Os diálogos são muito pobres. Praticamente você tem as teorias ali, só que enquanto um personagem está fornecendo a teoria, o que ele acredita, para o outro personagem é muito burro. Esse livro ele repete a mesma informação várias vezes, e às vezes isso também acontece quando a gente não está no meio de um diálogo, a informação repetida. Eu vou pegar um trecho para vocês, que não é um spoiler, porque eu já contei na sinopse, que é o seguinte: teve a notícia de que aquele corpo foi encontrado, certo? E aí a gente tem aqui no final da notícia, em negrito ainda por cima, no entanto, sua mão esquerda não foi encontrada. Vocês estão vendo que está em negrito. Ele destaca as informações para você também. Aquilo que ele quer que você preste atenção, ele destaca. Ele já faz esse serviço. Não é para você prestar atenção por si mesmo. Ele já faz isso. E ele repete a informação. Então, assim, não basta estar em negrito. No entanto, sua mão esquerda não foi encontrada. Tá vendo? Ele repete logo embaixo. Sua mão esquerda não foi encontrada. O que isso significa? Tipo, gente. Ok, é isso que você tem que se perguntar como leitor e o cara como personagem, mas você precisa deixar assim, tipo, repetir. Eles repetem as plantas o tempo todo. Então, já é um livro curto, já é um livro só de diálogos e eles repetem a planta o tempo inteiro. Pensando no aspecto de construção de romance, é um livro bem pobre e pensando no aspecto de construção de um livro investigativo, ele também é bem pobre. A única parte que ele é bom mesmo é a parte da história por trás das Casas Estranhas. É a única parte que realmente é boa e que vale a pena nesse livro. Então todo o resto é bem ruinzinho. E é isso. É um livro que tá por aí, ele tá super famoso, as pessoas têm gostado bastante, mas a minha opinião é essa, então ele acaba pendendo mais para um negativo, do que para um positivo, então eu acho que isso aqui, para mim, é uma leitura 2 estrelas. E aí eu quis dividir com vocês mesmo assim, porque este canal é o registro das minhas leituras. Bom, eu recomendo esse livro se você tem interesse em conhecer a história por trás das Casas Estranhas, e essa parte realmente vale a pena, é realmente muito legal, muito interessante, mas a execução eu achei ruim e me incomoda esse fato de não deixar o leitor pensar por si mesmo e surpreender o leitor, ou de não ter um sentimento de perigo eminente. Eu achei que isso falha como gênero. É um livro assim que realmente é só para você passar o tempo, é só para você usar
como leitura, assim, entre leituras. E é isso, tipo, você vai se divertir lendo esse livro, mas também existem livros de mistério que são muito, infinitamente melhores do que isso aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e comenta se você já leu esse livro, o que você achou. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, mesmo se você tiver amado, porque as pessoas estão gostando muito desse livro, eu entendo o porquê elas gostam, então vamos discutir, vamos conversar sobre esse livro aqui. E se você já leu outro livro do autor, que agora eu não lembro o nome, se é, é Imagens Estranhas, Imagens Sinistras, alguma coisa nesse sentido, deixa aqui embaixo se vale a pena pegar. Eu não descarto pegar o próximo livro que tem desse autor aqui no mercado, porque, como eu disse, a história por trás das Casas Estranhas é legal, então pode ser que o segundo livro também tenha uma história legal por trás, ou que ele seja até mais bem escrito, né? E é isso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.